Olá, bom dia. É uma imensa alegria estar aqui, poder contribuir com este canal e com este programa. E hoje eu estou aqui para falarmos um pouco sobre cuidar de si para cuidar com amor. Vamos falar um pouco sobre a jornada da mãe que se conhece e que se conecta. E eu gostaria de começar te convidando a imaginar aquela cena clássica do avião. Sabe quando a comissária fala e diz que em um momento de emergência, coloque primeiro a máscara em você e depois ajude quem está ao seu lado? Mas como assim? Parece estranho, né? Mas afinal, como cuidar de mim antes para depois cuidar do filho? Mas essa frase, ela carrega uma sabedoria profunda que vale para a vida inteira. Uma mãe que respira, uma mãe que nutre e uma mãe que se cuida, ela consegue cuidar melhor dos seus filhos. E hoje eu quero conversar com você, mãe, sobre algo que talvez você não esteja ouvindo tanto. Você importa. Isso sim, você ouviu bem. Você é importante. O seu coração, a sua saúde emocional, a sua história, seus sonhos. Tudo isso é solo fértil para o crescimento dos seus filhos. E o que eu quero te mostrar é que autocuidado e autoconhecimento não são egoísmo, são amor em ação. Vivemos tempos em que a mulher é pressionada a dar conta de tudo. A mulher ela tem que ser mãe perfeita, esposa profissional, filha, mulher de fé. E tudo isso com um sorriso no rosto. Mas muitas das vezes, essa mulher por dentro, ela está gritando por ajuda, está se sentindo sozinha, culpada e exausta. E a verdade é que nós não fomos criados para dar conta de tudo, mas para viver com equilíbrio e conexão. A neurociência, ela já mostra que quando a mulher está constantemente em estresse, ela produz um alto nível de cortisol. Esse cortisol, ele é o hormônio do estresse. E isso afeta diretamente o vínculo com o filho, a sua paciência e até a sua memória. Ou seja, quando você se deixa levar por último, com certeza você vai pagar um preço muito alto. Tenha certeza que o autocuidado não é luxo, ele é necessidade. Cuidar de si mesmo é uma necessidade e é também um mandamento. A Bíblia diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas como amar o meu próximo se a gente não se ama? E como cuidar do outro se eu estou adoecida? Mãe, nós precisamos ter consciência de que precisamos cuidar do nosso emocional, do nosso espiritual e do nosso físico, para que possamos estar bem para cuidar dos nossos filhos. O seu corpo é templo do Espírito Santo. A sua mente é morada de Deus. A sua história é instrumento do céu. E até Jesus, o nosso maior exemplo, ele se retirava para orar, para descansar e para renovar as suas forças. Então eu te pergunto, por que você acha que tem que estar disponível 24 horas e dar conta de tudo? Autocuidado é também espiritualidade. Às vezes é fechar os olhos para respirar, é caminhar em silêncio, é dizer não para o que te drena e sim para o que te nutre. É orar, é escrever, é rir com leveza e principalmente pedir ajuda quando necessário. E o que dizer do autoconhecimento? Essa palavra que parece moda, mas que na verdade é libertadora.
A Bíblia nos convida a olhar para dentro de nós, quando diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Autoconhecer-se é saber o que te ativa, o que te fere, o que te alegra, o que eu não quero mais repetir com os meus filhos. Sabe aquela mãe que explode e depois fica cheia de culpa? Muitas vezes por trás disso há uma história não resolvida, uma dor que ainda não foi acolhida. E o autoconhecimento nos ajuda a parar de repetir ciclos. Quando eu olho para mim com compaixão, eu abro espaço para a minha cura. E essa cura se transforma em uma herança emocional para os meus filhos. Você sabia que uma mulher curada, ela cura gerações? Assim como pessoas feridas ferem. E pessoas emocionalmente saudáveis, ela vai trazer cura para o seu ambiente. Eu gosto de dizer que filhos não precisam de mães perfeitas. Sabe de que os filhos precisam? Precisa de mães conscientes, mães que saibam nomear os seus sentimentos, mães que saibam pedir perdão, mães que mostram que a vida é um processo. E você sabia, mãe, que as suas emoções ela vai impactar diretamente no desenvolvimento dos seus filhos? E para falar de filhos, a ciência tem algo lindo para nos ensinar. As crianças elas aprendem no mundo emocional pelo espelho da mãe. Ou seja, elas sentem o que nós sentimos. Mas elas escutam, elas aprendem mais pelo que elas veem do que elas estão ouvindo. Porque muitas das vezes você fala, mas você está na prática mostrando algo diferente. Quando uma mãe se regula, ela ensina o quê? A autorregulação. Quando uma mãe se respeita, ela ensina respeito. E quando uma mãe se perdoa, ela ensina compaixão. O que você tem ensinado para os seus filhos? Deixa essa reflexão. A psicologia chama isso de espelhamento afetivo. A criança ela se desenvolve emocionalmente a partir das experiências de acolhimento que ela recebe. Como você está acolhendo essa criança? Por isso, toda vez que você se cuida, você está formando emocionalmente o seu filho. A Bíblia já dizia isso quando fala em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Mas ensinar não é só falar. Ensinar é viver, é a prática. Eu acredito sim que ser mãe é um ministério. E um ministério que não é fácil ser exercido. E que não estamos sozinhas nesse ministério. Por quê? Porque o Espírito Santo é o nosso consolo. Quando ninguém entende que estamos exaustas, Deus nos vê nas noites em claro, nas lágrimas escondidas lá no banheiro e nas vezes em que nos sentimos invisíveis. Sempre estamos acompanhadas pela presença do Senhor. Em Isaías 40:11 diz: como pastor, ele cuida do seu rebanho, carrega os cordeirinhos no colo e guia com carinho as ovelhas que amamenta. Deus sabe da nossa entrega como mãe. E Ele também nos chama para o descanso. Ele quer mães inteiras, não mães esgotadas. Mães que sejam moradas de paz e não de culpa. Mães que ensinem os seus filhos o verdadeiro amor. Então, minha amada, hoje eu encerro essa palestra, essa nossa conversa,
com um convite para você. Escolha hoje uma atitude de autocuidado, e pode ser pequeno essa atitude, mas que ela seja com presença. Tome um cafezinho quente, bem devagar. Leia um versículo na Bíblia. Saia para caminhar. Peça ajuda quando necessário. Vá para a presença de Deus com sinceridade. Tenha tempo de qualidade com você mesmo. Porque quando você se cuida, você está mostrando para os seus filhos que a vida vale a pena. Que é possível ter uma vida leve e que é possível ser feliz. Como diz a palavra do Senhor em Romanos 12:2, transforme-se pela renovação da vossa mente. E que a sua transformação, mamãe, seja o início de uma nova geração. Obrigada por me ouvir e que esta palavra seja acolhida no seu coração. E que a partir de hoje você possa se olhar mais, se cuidar mais, se amar mais. E isso não é egoísmo, não. Isso é autocuidado e amor por si próprio. Como diz, ama o teu próximo como ama a ti mesmo. Uma mãe estressada, uma mãe adoecida, ela não vai conseguir cuidar bem dos seus filhos. E como consequência, essas crianças também vão adoecer. Então, eu deixo aqui. Observe-se, olhe-se, ame-se mais, cuide-se mais. Porque, como se diz, é na prática que se ensina, não é apenas no falar. E que Deus abençoe a cada uma de vocês e que possamos permanecer nessa linda jornada, nesse lindo ministério que o Senhor nos confiou de ser mãe. É um privilégio. Que assim Deus nos abençoe. Meu muito obrigada. Feliz Dia das Mães. E um feliz Dia das Mães para todas.